Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Hoje, o assunto nessa primeira entrevista da semana é um país que, apesar de ser chamado nosso irmão, tem uma distância cultural um pouco razoável do Brasil. Os brasileiros não olham para esse país que me é muito caro, muito querido. Não à toa eu resolvi vestir a cor desse país hoje. É a Argentina, por cuja cultura e história eu nutro uma grande admiração e tenho muita preocupação com a história e o panorama econômico atual da Argentina. Para tratar desse assunto, hoje eu trouxe aqui o Matias Vernengo. O Matias Vernengo é um argentino que morou no Brasil por muito tempo, fala o português perfeito e hoje está lecionando economia nos Estados Unidos. O Matias recentemente estreou um curso com o Paulo Gala, na plataforma de cursos online do Paulo Gala, sobre a realidade econômica argentina, que eu já deixo aqui a recomendação e vou deixar o link também para que vocês pesquisem a possibilidade de fazerem esse curso, que vai valer muito a pena para entender os dramas econômicos que nos afetam a todos aqui na América do Sul. Sobre isso, então, que a gente vai tentar destrinchar aqui nessa entrevista com o Matias, a quem eu já agradeço, e queria deixar aqui a primeira pergunta. Matias, obrigado pela entrevista, a palavra vai ser sua já já. Eu só queria que você dissesse o seguinte, conta para a gente qual é a crônica econômica da Argentina recente, né? Como a Argentina chegou nesse período aí tão complicado, né, com idas e vindas entre governos nacional populares e um governo neoliberal e políticas econômicas que trouxeram etapas muito boas e etapas muito ruins para um país de extremos como é o país do seu nascimento. Obrigado pela entrevista, a palavra é sua. Fausto, obrigado pela entrevista e pela oportunidade de falar, também pela divulgação do curso com o Paulo. Eu tenho certeza que a gente vai falar alguma coisa. A pergunta é ótima, né? Ou seja, acho que é uma questão... A Argentina é um país de extremos. As pessoas percebem, provavelmente pelo caráter nacional, em quase tudo, da música ao futebol, à economia, uma ideia de extremos, de tragédias, de grandes auges, um país que era desenvolvido e um país que cai violentamente, que é subdesenvolvido e que tem crises das piores do mundo, sei lá, a gente poderia, com tanta crise e tanto default, que parece pior do que países, às vezes, pequenos, que nunca tiveram um auge que a Argentina teve, né? A história dessa, eu diria que se a gente for a razão central de por que a Argentina tem tido nos últimos, eu diria, 40, 50 anos, um vai e vem muito violento tanto do ponto de vista da economia, mas também do ponto de vista social, né? Como você disse, governos nacionais populares, governos neoliberais, mas às vezes esses governos neoliberais muito duros, né? Um governo com 30 mil desaparecidos, pelo menos, o primeiro governo neoliberal. Há que lembrar que o neoliberalismo no mundo começa no Chile e na Argentina, quase em paralelo, a Argentina só um pouquinho depois, mas em paralelo na América Latina, antes do que todo mundo pensa no em geral, que é a Margaret Thatcher e o Reagan, que na verdade já tinha começado com o Carter e com o Callahan, ou seja, na verdade os democratas e o laborismo inglês já eram meio neoliberais, mas de qualquer forma, começa antes na Argentina do que nos países desenvolvidos. E há umas idas e voltas, né? Vai o Alfonsín, volta o Menem, que apesar de peronista e supostamente nacional e popular, é um governo neoliberal. Vem aí os Kirchner, eventualmente, depois de um grande default, ainda o default mais importante da história do sistema financeiro internacional, em termos do valor, né? Das dívidas que a Argentina teve que dar ao calote. E volta o Macri, e aí voltamos com o Alberto Fernandes. Então há pelo menos 3 tentativas neoliberais, da ditadura militar, do Menem e do Macri, e interregnos, né, períodos onde há pelo menos uma tentativa de reconstruir aquele velho passado industrializante, nacional e popular, que está associado na memória argentina ao peronismo, obviamente, e às vezes com os peronistas, às vezes sem os peronistas. Esses vai-vens tem muito a ver, eu diria, com o fracasso da industrialização argentina, né? A industrialização argentina é um processo pelo qual a gente tenta promover desenvolvimento. Eu sou das pessoas que pensam que desenvolvimento econômico é industrialização, ou seja, desenvolvimento econômico de uma forma muito simples a gente pelo menos tem que fechar a brecha com os países avançados, que tem a mesma renda per capita, você está tentando fechar essa brecha, ou seja, não basta crescer, você tem que pelo menos, minimamente, você tem que pelo menos estar se aproximando da fronteira, né? E efetivamente, queiram as pessoas ou não, né, liberais ou
O processo pelo qual os países que fecharam essa fronteira foi via industrialização. Não existe processo de desenvolvimento sem industrialização. Tenho certeza que você sabe disso muito bem, até pelo nome do seu canal e pelo trabalho que você tem feito. Então, o ponto é que essa industrialização na Argentina enfrenta todos os problemas que as industrializações dos países periféricos encontram, inclusive o Brasil. A gente vai ter oportunidade de falar, eu tenho certeza, de alguns problemas específicos da Argentina. Mas no caso argentino, isso aí bate muito seriamente em duas coisas que eu acho que são importantes. Um fato de que, ou seja, tem o problema de que ao industrializar a gente tem que comprar equipamentos e em vez de reduzir os problemas externos argentinos, eles aumentam, a gente tem recorrente problema de balanço de pagamento, crises monetárias, etc. Isso aí todo mundo tem. Mas na Argentina bate com uma elite agrária que resistiu mais e era mais sólida, se quiser, do que em outras partes da América Latina, inclusive, porque a pampa úmida argentina, né, a terra fértil ali que cresce pela fronteira agrícola de Buenos Aires, é de altíssima produtividade, extremamente competitiva. Então, tanto quanto fazia antes, lá no século XIX, trigo e carne, quanto com soja a partir dos anos 70, é de uma produtividade altíssima. Isso explica, a gente vai falar depois, isso explica porque lá para trás as pessoas achavam que a Argentina era desenvolvida, tinha uma renda per capita muito alta, porque a produtividade do setor de trigo e carne no final do século XIX era incrível. Mas, sabe, dizer que a Argentina era desenvolvida seria uma loucura. A gente vai falar, a Argentina produzia trigo e carne, a Alemanha, os Estados Unidos estavam produzindo carro, produto farmacêutico, aço, etc. Então a Argentina não era desenvolvida, mas tudo bem. Mas, então, bate primeiro com uma elite agrária muito, muito sólida. Não é que a terra é só simplesmente um símbolo de poder semi-feudal. A terra é o setor mais produtivo e produtivo a nível internacional de uma forma que é quase inigualável na América Latina. Eu fui aluno do Antônio Barros de Castro na FRJ e o Castro sempre dizia: essa história de que Deus é brasileiro é mentira. Porque se vocês forem olhar a produtividade da terra, Deus era argentino. Isso é uma produtividade violentíssima. Essa produtividade violentíssima dá uma estrutura sólida na sociedade rural, em organismos sociais, na capacidade de influenciar. Há que lembrar, o Martínez de Hoz, o ministro do primeira tentativa neoliberal, lá em 1976, era uma das famílias que tinha vindo e era dona das terras, etc., no século XVIII, em 1776, quando começa o vice-reinado do Prata. Então, uma longa trajetória dessa elite que está encalacrada no poder, né? E aí a outra coisa é que, ao mesmo tempo, se dá, porque era um país de fronteira, ao contrário do Brasil, ao contrário, uma colônia de exploração, né? O Caio Prado diz, o Brasil começa na exploração do açúcar, né? É o sentido da colonização. A gente traz os escravos, a gente tem ali os senhores de engenho, a gente tem ali uma colonização associada a uma empresa colonial importante. Há também isso no resto da América Espanhola, no México, no Peru, etc., onde há uma extração de prata fantástica, etc. Mas na Argentina, se vocês forem olhar o período colonial, não há nada. Então é um país vazio. É o quê? A Argentina é um país de contrabandistas. Por quê? Porque a prata está no que era o Peru, eventualmente a gente rouba o Alto Peru, né? A Bolívia, efetivamente, mas era o vice-reinado do Peru. O Peru é Lima, que controla o Peru e os grandes riquezas, a maior mina de prata do mundo. A Argentina tem o quê? A capacidade de contrabandear, porque os rios, na verdade, a forma de afluir para fora da grande riqueza de prata, o lógico era pelo Atlântico, que foi descoberta pelo Pacífico. Porque a colonização começou lá em cima, nas Antilhas, e eles cruzaram, descobriram o Pacífico, vão descendo, e é por lá que eles chegam. Então, a empresa colonial se dá de forma burocrática pelo Pacífico e leva uns 200 anos a Buenos Aires eventualmente arrebatar essa riqueza mineral de Lima e do Peru. Nesses 200 anos de colonização, que era a Argentina simplesmente contrabando da prata e contrabando de escravos que vem pelo Brasil, portugueses e ingleses que contrabandeiam o contrabando é que forma a economia argentina. Então, por ser economia de fronteira, quando vem os imigrantes, quando há um boom de crescimento no final do século XIX, há ao mesmo tempo uma grande militância. O Capital foi traduzido não na Espanha, para o castelhano, né? Para o espanhol, não na Espanha, não no México, nem sequer no Peru.
vocês forem pensar, os grandes intelectuais, de onde vinham? Eles eram de lá. A Argentina era a periferia, absolutamente dentro da cultura hispânica. Ou seja, dentro do Império Espanhol, a Argentina era insignificante, Buenos Aires. Mas é lá que é traduzido por um imigrante italiano, Juan B. Justo. Na verdade, o nome é Giusti, mas vira Justo né, na Argentina, que traduz o capital. E a gente tem o primeiro socialista eleito na Argentina para o Congresso em 1903, 1906, não me citem nisso aí, o Alfredo Palacios, que era uma figura histórica, famosa, e um partido socialista que é muito importante, ganha eleições sistematicamente, tem senadores, tem deputados federais, tem prefeituras, vai ao poder no golpe de 1930, os socialistas independentes, que é uma abertura do Partido Socialista, vai inclusive ao poder. Lamentavelmente, devo dizer, né? Mas aí é outra história. Mas o ponto há uma militância muito importante. Essa militância encontra no peronismo um canal. Esse canal é muito importante. No período da industrialização argentina, é como se você tivesse ao mesmo tempo que você tem uma resistência da elite à industrialização, porque é uma elite muito forte agrária, mais forte que em outros lugares, pela produtividade da terra. E você tem um movimento militante muito duro, que tem uma tradição que vem do socialismo, que agora e o radicalismo, e aí se mete no peronismo. E dá em muito conflito social. Quando vem o conflito social para os anos 60, é um conflito social muito exacerbado, né? E isso leva a um projeto nacional das elites muito duro de neoliberalismo. Enquanto nos anos 70 as elites militares e nacionalistas brasileiras ainda eram a favor da industrialização, e a gente vai ter o segundo PND, com todas as críticas que a gente possa ter, né? Faleceu há pouco o Carlos Lessa, que era muito crítico do segundo PND, de algumas características, ele também foi lá, meu professor na FRJ, etc. Por mais que a gente tenha críticas, esse neoliberalismo no Brasil só vem a ganhar mais espaço a partir do Collor. E mais formalmente com o Fernando Henrique, e é aí onde começa a haver um processo de desindustrialização mais sério, de um discurso mais neoliberal, mais consistente no Brasil. Mas isso é 20 anos depois. Na Argentina tem uma trajetória de quase 50 anos. Acho que é aí que se encontra tanto os movimentos muito duros de um lado ao outro, quanto as crises mais profundas, porque socialmente, né, o que está por trás está muito mais embasado, né? Embedded, né, diz os gringos, né? Tá muito mais como chama, estruturado na sociedade, né? Agora, essa última crise, devo dizer, o problema aí é que a gente tem brincado nos últimos 50 anos, a gente sempre liberaliza financeiramente, e o que nossas elites têm feito diferente também da elite brasileira, é que nossas elites são mais financiarizadas e globalizadas do que as elites brasileiras, embora as brasileiras também sejam, no sentido de que não há poupança nacional, ou seja, poupança nacional não é provavelmente um bom tempo para usar para isso, mas eu digo, não há acumulação, né? Isso que eu queria dizer. Não há acumulação em pesos. Ou seja, no Brasil, bem ou mal, por uma série de normas impostas, inclusive pelos militares lá nos anos 60, há um sistema financeiro nacional e títulos nacionais que remuneram razoavelmente o capital. Até por isso a gente acumulou reservas, etc. Na Argentina não existe nada disso. Então a acumulação sempre se deu em dólares. É um país muito mais dolarizado, mesmo quando não está formalmente dolarizado. E então, volta e meia, a gente tem elites que tomam emprestado grandes quantidades. A gente tomou emprestado nos anos 70, como o Brasil alguma coisa se fez com aquilo, entendeu? O setor de petroquímica, né, foi ampliado. Tem uma série de coisas que foram feitas exatamente nos anos 70 do segundo PND. De volta, eu não estou dizendo que não haja crítica, mas o segundo PND foi uma força industrializante. Na Argentina, tomam-se grandes dívidas para financiar essencialmente fuga de capital e consumo das classes médias das elites. Então não fica nada. Então não há nenhuma reestruturação que permita pagar a dívida. E isso ocorre já 3 vezes, entendeu? Então cada vez que você faz, inclusive em um curtíssimo tempo, ou seja, o Macri só para dizer os números, e eu termino aqui para não ser muito longo minhas respostas, já sendo muito longa, né? Mas pensa bem, o Néstor Kirchner assume em 2003, com o país quebrado, com um default, e uma dívida que é de 140%, como chama, do produto. Reduz ela para algo como 70%, né? 140 bilhões, perdão. E reduz para algo como 70 bilhões. E quando, em 2 renegociações, 2005, 2010, etc., quando a Cristina sai do poder, a dívida está um pouquinho acima disso, mas não muito mais. Ou seja, é 70 e pouquinhos. E ela termina em 160, em 4 anos do Macri.
Então ele mais do que duplica a dívida externa em 4 anos, que a gente levou 2 renegociações duríssimas, sem ter conseguido os holdouts, né, os fundos abutres, que não tinham sido resolvidos em 2015, quando a Cristina sai, e isso fica mais do que duplicado. Então, obviamente... E eles financiaram o quê? Fuga de capital, ou seja, esse dinheiro está na mão de quem? Fundamentalmente de grupos argentinos que botaram dinheiro para fora. A dívida ficou com entendeu? Com os BlackRocks da vida. Mas quem tem o dinheiro, quem se deu bem com as tomadas de empréstimo, etc., é a elite argentina. Então é a elite que não tem nenhum interesse em acumular localmente. Eles têm o setor, eles são, direto ou indiretamente, donos dos setores mais produtivos do planeta na parte agrícola. Eles têm e conseguem de tanto entrar no poder e remeter grandes quantidades de dinheiro lá para fora, e quando explode e vem um governo nacional e popular tentar rearmar um processo de industrialização que já é complicado em situações né, convencionais. Imagine se tendo essa conflitividade que a Argentina tem. Então é uma história trágica mesmo, é uma história muito complicada. Sem dúvida. Além de ser complicada demais, ela tem um fator que adiciona a complicação aí, Matias, que você acabou de explicar muito bem, que é a questão praticamente é um país que se vacinou contra a poupança interna, porque o que você descreve é uma impossibilidade política, né? Não é uma impossibilidade natural, é uma impossibilidade política de se fazer poupança interna que possa financiar um processo, né, de... Não vou nem dizer só industrialização, mas um processo de minimamente estruturação produtiva do país, né? Agora, o peronismo, durante os anos em que conseguiu tocar o seu projeto, teve na região de Córdoba, né? Isso é sabido aqui no Brasil por algumas pessoas, um núcleo industrializante, né? Córdoba chegou a ser uma região da Argentina onde, né, você teve ali a indústria automotiva, né? Tem algumas outras empresas que continuam ali sobrevivendo, tá? E aí, quer dizer, todo esse projeto que, na verdade, tem essa vocação neoliberal da elite agrária argentina, desfaz e volta para a situação de doença holandesa, em que se especializa na produção do bem primário e, né, torna ainda mais distante a fronteira da sofisticação. O que acontece com Córdoba e com a indústria argentina nesse período do peronismo, né, que começou a dar certo, e por quê? Né? Bom, o porquê é até mais conhecido já, né? Mas como sai-se de uma Argentina agrária que não quer industrializar e se consegue fazer alguma coisa? Que mágica foi essa? Que processo foi esse? Então, a Argentina, o período da industrialização não é muito diferente do período brasileiro. Ou seja, há uma industrialização incipiente, se for pensar nesses termos, começando já no final do século XIX, fundamentalmente de áreas ligadas e próximas ao setor agroexportador. E a partir dos anos 30 isso se acelera por razões simplesmente de necessidade, né? Ou seja, há uma necessidade de acelerar o processo de industrialização simplesmente porque as economias, né, globalmente andam mais fechadas e está todo mundo fazendo processo de industrialização por conta própria, mais voltado para o mercado interno, etc. A famosa discussão de Celso Furtado sobre a mudança do núcleo dinâmico da economia brasileira, que ocorre por aí também, com Vargas, como ele diz, menos planejado do que necessariamente as pessoas pensam. Para os anos 40, com o Prebisch, argentino, que tinha estado no Banco Central, fundou o Banco Central argentino em 1935, o projeto era dele, ele não aceitou ser o presidente do Banco Central, mas foi gerente geral, que permitia a ele administrar o banco, ele administrava de fato o banco. Olha e diz, olha, a gente tem um problema externo consistente, a única forma de lidar com isso é controle de capital e políticas monetárias e fiscais anticíclicas. O papel do Estado é meio permitir, do Banco Central é permitir que o Estado faça as políticas fiscais. Eles têm um plano que é conhecido como Plano Pinedo. O Pinedo era um socialista independente, mas virou conservador. O neto dele é um neoliberal que anda por aí na Argentina, macrista. Mas o Pinedo que participou dos governos que são autoritários e fraudulentos dos anos 30, como o Prebisch, que é algo que as pessoas criticam. Tem um plano aí no início dos anos 40, que é de industrialização, ou seja, a elite argentina ainda nesse momento pensava na industrialização, por razões óbvias. E do período que vai dos anos 40, quando aí o Prebisch já na CEPAL tem uma teoria por trás disso, e há um projeto e uma planificação para o projeto de industrialização, a Argentina
continua nesse processo de industrialização, também aos trancos e barrancos, devo dizer. Por quê? Porque o Perón, quando faz... O Perón está no poder de 46 a 55, né? Tá o golpe. O PREB, por sinal, de forma um tanto irônica, volta para fazer propostas meio liberais ao final do governo Perón. São dessas coisas políticas, né, que são difíceis de entender. O Celso Furtado fala disso na biografia dele, meio crítico. Mas, de qualquer forma, há um processo de industrialização importante, aquela fase simples, né? A fase têxtil, não sei o que, etc., já tinha meio sido feita. Eles tentam entrar na coisa madura, que é bem de capital, né, o aço, a energia, que é essencial, né? E a Argentina tem dificuldades. O petróleo na Argentina não é da mesma etapa, porque a YPF é de 1922, por aí. Eu não me citem assim, eu lembro de data, mas é por aí, do início dos anos 20. Né? A YPF é a Yacimientos Petrolíferos Fiscais, que é a Petrobras argentina. Então já havia uma preocupação com a energia, porque você não industrializa sem energia, etc. E isso tudo já estava mais ou menos encaminhado, mas a Argentina fica para trás. Ou seja, quando você vê a produção, por exemplo, de aço da Argentina nesse período, a Argentina tem um lag. Parte disso se deve, e isso é uma parte que eu acho que é importante para entender esses problemas de desenvolvimento, é que a Argentina tem um embargo, como tem agora a Venezuela e tem ainda Cuba também. Os Estados Unidos impõem um embargo sério à Argentina porque havia dúvidas razoáveis de que Perón tinha tendências pró-germânicas, pró-fascistas, porque ele gostava de Mussolini e tal. Então havia uma preocupação com isso. Geopoliticamente, o Brasil e o Vargas fazem melhor com Roosevelt, e a gente termina com Volta Redonda no Brasil, etc. Aí havia uma grande rivalidade Brasil-Argentina, então acho que isso também não era, era contraproducente para o desenvolvimento argentino, no certo sentido, mas de qualquer forma, o ponto é que a Argentina tem uma grande dificuldade. Mas no período de 64 a 74 há um boom de crescimento. A Argentina cresce a taxas que são equivalentes ao melhor momento lá para trás da Belle Époque, do crescimento agrícola, do modelo agroexportador. Nesse período todo que você está falando aí, a Córdoba surge como um dos grandes polos industriais da Argentina, né? Ou seja, é Buenos Aires, a periferia de Buenos Aires, da grande Buenos Aires, e é Córdoba, Rosário, etc. Isso que é no velho litoral, né? Como é chamado. O litoral na Argentina se refere ao litoral dos rios, né, do Paraná, do Uruguai, etc. E é ali que há uma grande industrialização, há um crescimento do sindicalismo, obviamente importante, a grande revolta que começa, assim, por assim dizer, o fim, se vocês quiserem, da Argentina, do projeto industrial na Argentina, se dá mais ou menos com o Cordobaço. É aí que começa a cair a ditadura militar. A Argentina tem uma ditadura, né, nos anos 60, tanto quanto a brasileira, que também não que é nacionalista e desenvolvimentista, como a brasileira no início, né, nos anos 60, 70, e que ainda não é tão dura e psicopata como a que vai vir em 76. De volta, não quer dizer que não tivesse repressão, não quer dizer, eu não sou dos que acreditam que no Brasil houve ditabranda, né? Matou já falar de ditabranda fica complicado. Mas do ponto de vista do desenvolvimento econômico, era ainda industrializante e tal. E há uma grande revolta, né? O Cordobaço, que começa com uma greve. Eu minto se eu digo, mas acho que é no setor automobilístico mesmo. É uma greve lá pode ser dos trabalhadores da Fiat, que estava lá, etc. E isso tem uma convulsão social muito importante, porque entra com as outras coisas, né? Da perspectiva do socialismo, do pessoal achar que não dá para ter desenvolvimento só com industrialização, que a burguesia nacional não é capaz de levar ao desenvolvimento. E aí, claro, tem na Argentina, há que lembrar, o Che Guevara era argentino, ele morre na Bolívia não por acaso, porque ele estava lá perto da Argentina, o plano era... E aí você tem os montoneiros. Então, isso tudo, que eu acho que eu estou fugindo um pouco da sua pergunta, mas isso tudo começa a levar a um esgotamento, né, do potencial ou do Estado, né, decidir que a gente vai levar essas lutas adiante para promover um processo de industrialização. Ou seja, o processo de industrialização é duro já no sentido que eu acabei de dizer. O que se esperava com a industrialização é que, ao produzir industrialmente, a gente os requerimentos de importação iam ser menores, e, portanto, a gente ia ter menos problemas externos ao estar mais dedicado ao mercado interno. A verdade é que, quando esse processo começa, em 1950, os Estados Unidos é 50% da produção manufatureira global.
né? Então, se você queria produzir, eu digo, tem o embargo dos Estados Unidos que o Perón teve, quer dizer o seguinte, quer dizer que se você quer produzir qualquer coisa, né? Você quer produzir carros, mas você precisa para produzir carros das coisas mais básicas, entendeu? Pequenas peças, entendeu? São complicadas de produzir. Isso tudo depende de importações dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu com a industrialização é que ela aumentou os requerimentos de importação em lugar de reduzir. E os problemas externos se tornaram mais agudos. Então, o processo de industrialização é complicado exatamente por esse problema. Isso também é verdade no Brasil, mas os conflitos que se deram na Argentina foram muito mais elevados. Então, nesse momento é que começa como chama, né, a se desfazer, eu acho, o projeto industrializante na Argentina, a se enfraquecer, pelo menos frente a vários dos grupos de elite centrais. Então, acho que a fragmentação da elite argentina aí com relação ao o projeto industrial que fica sendo relevante. Me desculpa, eu agora já, meio como eu me meti nessa discussão, esqueci meio qual era a sua pergunta especificamente. Sobre quais foram os métodos, né, utilizados, né, pelo governo argentino do peronismo para conseguir um início, pelo menos, de processo industrializante. Isso, aí, aliás, se eu puder, Matias, emendar, porque tem uma história específica de empresa argentina que me toca muito, que é a Torquato Di Tella, né? O automóvel argentino, né? Que foi uma coisa que nós, no Brasil, mal conseguimos começar a tentar, né? E na Argentina chegou a ser realmente uma indústria, né? Então, se você puder abordar, eu te agradeço. Então, aí os métodos são os tradicionais, né? Ou seja, a Argentina não fez nada diferente do que o Brasil fez. Acho que a diferença são os nichos de sucesso. Isso é um ponto muito bom que você falou. É impressionante, os nichos de sucesso falam muito assim, como você pode falar do carro argentino, você pode falar do avião brasileiro, né? Que a Argentina não teve tanto sucesso, havia aviões argentinos, etc., mas nunca como a Embraer, né? E a Embraer é uma coisa que a gente trouxe e criou os engenheiros, a gente trouxe, né? Tinha o ITA, tinha a capacidade de importar tecnologia dos Estados Unidos, mas teve uma capacidade de gerar o aprendizado doméstico para fazer aquilo e teve apoio do Estado, porque era empresa nacional antes, né, da privatização, e isso era central. No caso argentino, houve também a mão do Estado, ou seja, financiamento do Estado onde se podia, né? Houve, no caso, acho o caso mais do que a Torquato Di Tella, Ciano Di Tella, que fez uma série de coisas. O Torquato Di Tella era um empresário italiano que tinha ido para a Argentina no início. O livro, biografia dele está por aqui, inclusive, né? O céu está perdido aí atrás. Mas o Torquato pai, né? Porque o Torquato filho, o sociólogo, acho que ainda está por aí, né? Deve estar com quase 90 anos. Mas se eu não me engano, não, acho que ele não morreu. Mas o Torquato pai, ele era um imigrante italiano que começou com as coisas assim, não muito diferentes dos Matarazzo, entendeu? Ele entrou no setor, tá produzindo macarrão e peixe, um pouco de tudo, Bumba Meu Boi. Aí ele começou a fazer bombas de gasolina e ter uma relação aí com o Estado. A relação com o Estado é sempre muito próxima, as pessoas esquecem disso, porque o petróleo era estatal né, e havia, ou seja, o Perón vem de uma série de militares nacionalistas e desenvolvimentistas, tinha de direita, tinha de esquerda, como também havia no Brasil. O Coronel Sávio é uma figura famosa nisso aí, no caso argentino, essa preocupação da energia nacional, não sei o quê. Então, há uma série de contratos que são, em última instância, dados pelo governo. Isso é central para garantir o quê? Demanda, ou seja, você não vai gastar grandes quantidades para investir em produzir qualquer coisa nacional, a não ser que você tenha alguma garantia de que você vai recuperar os lucros disso. Então, as garantias do Estado de que vai facilitar acesso ao quê? A dólares, para poder comprar o que você precisa essencial para produzir. A garantia do Estado que vai comprar ou vai gerar de alguma forma indireta demanda suficiente para você produzir. Essas coisas todas estão desde o início no processo de industrialização argentino. O caso fantástico é o famoso rastrojero, que o rastrojero era um carro que era caminhonete, né? Que eles pegaram e fizeram praticamente tudo com tecnologia nacional. Ainda se você for na Argentina, você ainda vê por aí os modelos antigos, etc. É um carro absolutamente feito nacionalmente, com tecnologia nacional e com partes e como chama, e desenho, essa que é a parte central, e desenho feito tudo nacionalmente, né? E a equivalente também tinha o famoso carro justiciero, porque o partido peronista é justicialista, né? Então tinha, ele justicialista era um carro que tinha também, que
De fato, se você olhar o carro, para os anos 50, parecia um carro bacana. Isso aí é exatamente o que você disse, é a política industrial, né? O Estado metendo a mão e garantindo, sempre falar as duas coisas mais importantes, tem financiamento, tem crédito, mas é garantir a demanda, né? Garantir a demanda e garantir também que, pelo menos para esse setor, a gente vai eliminar o gargalo. Havia outra coisa importante também, como houve no Brasil, que o peronismo também fez lá atrás. Agora, eu acho que não está ligado especificamente a um setor, mas a tudo, né? É o que permite explicar porque a Argentina faz satélite desses. O satélite, que o nome sempre se me escapa, né? Mas é o satélite que os ARSATs que saíram com os Kirchner e que agora estão voltando. Eram desses satélites que ficam parados, né? Geoestático. Geoestacionário. Estacionário, que é importante para telecomunicações, que é uma coisa que qualquer preocupação de desenvolvimento nacional é central, porque ninguém vai botar um satélite para você, entendeu? Especialmente a não ser que você pague. Então, se você fizer com tecnologia própria, é obviamente uma coisa importante, né? E isso tem a ver, no caso argentino, com o Invap, né? A empresa que está lá em Bariloche, onde tem o Balseiro, que é um grande instituto de pesquisa, de ensino da física, que tem muita inter-relação com a Invap, com a empresa. Então, o importante é o sistema educacional e o sistema de pesquisa, que no Brasil também houve dinheiro colocado pesadamente pelo Estado. Há que lembrar aí que a Argentina teve 3 prêmios Nobel na área de ciências, que isso foi bancado pelo Estado, que o Estado botou dinheiro, que o Estado criou, né, o que é hoje o CONICET, né, que permite financiar e garantir cientistas de alta qualidade, que muitos deles iam estudar no exterior, depois acabaram voltando. Meu pai é exemplo disso. Meu pai foi fazer o doutorado na Inglaterra, voltou. Eu sempre digo lá no curso, meu pai foi fazer o doutorado na Inglaterra, no barco que ele foi, porque nos anos 50 ainda era de barco, ele foi de barco, ele foi junto no mesmo barco para Cambridge com o César Milstein. Em 84, o Milstein ganhou o Prêmio Nobel de Química. Então, o ponto é que, entendeu, se investia em garantir, entendeu, ciência e tecnologia, porque ciência e tecnologia, junto com política industrial, com políticas ativas do Estado, etc., é o que permite crescimento industrial, né? Ou seja, só as empresas multinacionais vindo e produzindo localmente não é suficiente para dar um processo de industrialização e de inovação tecnológica que seja sustentável a longo prazo. E também não há que esperar que no setor privado garantias para a expansão da demanda suficientes para garantir que, entendeu, você possa produzir e descer, né, a curva, por assim dizer, de aprendizado, né? Você aprender a fazer as coisas melhor, você precisa ter escala. E isso só é possível se o Estado, de alguma forma, como eu disse, direto ou indiretamente, garantir a possibilidade, diretamente comprando, indiretamente dizendo, não, vamos fechar um pouco, e se vocês quiserem comprar, tem que comprar daqui, entendeu? Em vez de comprar lá. Uma combinação dessas coisas é necessária, senão é impossível ter... Ou seja, quando você começa, vai começar com baixa produtividade, menos conhecimento, menos capacidade, etc. É impossível. Ou seja, é uma combinação dessas coisas que a China está fazendo, que a Coreia fez antes, e por aí vai. Os casos que são bem-sucedidos têm uma combinação dessas coisas, né? Matias, exatamente, tem. Isso a gente já tratou muitas vezes em entrevistas aqui no canal sobre política industrial, esse mix de Estado com o mercado, qual é o papel de cada um, né, quais são os instrumentos adequados, etc. E, assim, uma das virtudes, eu acho, desse trabalho do canal é justo estar montando uma espécie de compêndio, né, de absorção popular, assim, que está disponível na internet, a respeito dessa discussão, ou seja, quais são os caminhos possíveis, né, e as divergências que existem entre eles. E as pessoas estão aí, né, nos feedbacks, nos comentários, aprendendo um pouco, etc. Agora, então, assim, claro, quando a gente faz entrevista sobre Coreia, aparece a história da Coreia. Quando faz entrevista sobre, né, processo europeu, aparecem as histórias europeias. Porém, na América Latina, além de toda essa a relação de industrialização tardia, né, desenvolvimento dependente, né, todo o nosso problema crônico, tem uma característica que eu considero que seja uma vantagem potencial em relação aos demais processos, que seria o seguinte, e aí eu já vou encaminhar a pergunta. A América Latina não tem, em princípio, nada que lhe impeça de fazer um trabalho mais regional, né? Um trabalho entre os países, né, visando o desenvolvimento da região como um todo, né? Isso, inclusive, foi tentado aí na época do Néstor, da Cristina, né, no governo do Lula no Brasil, né, com alguns outros governos aí em outros países. Pois bem, como é que tu vê a possibilidade, Matias, de daqui para diante, a América do Sul, ao menos, né,
trabalhar conjuntamente, assim, estabelecendo cadeias que atravessem fronteiras, dividindo o trabalho entre projetos nacionais, né, que sejam cooperativos de alguma maneira? Existe essa possibilidade na sua visão? Então, eu acho o tema é extremamente essencial. Eu acho que é uma das diferenças, quando o pessoal fala de integração regional, em geral, nos últimos 30 anos, que todo mundo tem na cabeça, quando eles pensam nisso, é um processo de abertura comercial e integração pela via dos mercados e da alocação com base nas vantagens comparativas, né? Ou seja, com que você é mais eficiente. E de resto, como se não houvesse outra forma de pensar a integração regional. E exatamente a CEPAL falava lá, já nos anos 50, de integração regional. Agora, a integração regional que eles pensavam era, olha só, pensa bem, o Uruguai, o Paraguai, o Equador não podem, por uma questão simples de escalas, produzir e industrializar da mesma forma que a Argentina, Brasil, Colômbia, México. Quem sabe, provavelmente esses 4 que eu citei, Chile, quem sabe você pode adicionar, Peru. Esses 6 são os que têm dimensões de mercado que, quem sabe, comportam algum grau de autonomia no processo de industrialização. Mas para todos os outros isso é impensável, porque as dimensões são muito pequenas e não teria o mais mínimo sentido. Então, o ponto da integração cepalina era que, como a gente, na verdade, quando você vai ver o nosso processo de industrialização, que a gente exporta, eu sempre digo, se olhar a matriz de subproduto brasileira, argentina, não é tão diferente assim da matriz de subproduto americana. A gente produz de tudo. A gente produz carro, a gente produz produto químico, a gente produz produto têxtil, a gente produz máquinas e equipamentos. As proporções são diferentes, a qualidade das coisas que a gente produz é diferente. Agora, o que é muito diferente é o que a gente exporta. Para o mundo, a gente exporta soja, minério de ferro, né? O Brasil. Aí tem um avião lá no meio. Eu digo, tem os nichos. A Argentina exporta o quê? Soja, óleo de soja. Aí tem lá no meio entendeu? Exporta um satélite, uma usina nuclear, entendeu? Assim, de vez em quando dá um negócio desse, mas o grosso é. Mas exporta carro, exporta essas coisas. Para onde? Para a região. A gente exporta carro para Paraguai, para o Uruguai, como eu disse, para o Equador. Isso tudo existe. Então, a gente conseguiu diversificar as exportações manufatureiras, mas só intrarregionalmente. Então, uma maior integração aí era importante. Era importante, inclusive, para aumentar a escala. Ou seja, o primeiro passo é que se houvesse uma industrialização regional, como queria a CEPAL, as escalas... A América Latina tem o quê? Agora também vou chutar, mas a gente deve ser 500 milhões, mais de 500 milhões de habitantes, entendeu? São só 200 e pouco no Brasil, mas 100 no México, 40 e pouco na Argentina, na Colômbia. Então, você vai ver, deve dar perto dos 500, se não um pouco mais, pouco menos, sei lá, eu tô por aí. Mais do que os Estados Unidos, entendeu? É de uma dimensão importante. Aí o mercado nacional não é um mercado... Ou seja, o Brasil não tem problema por si mesmo, mas imagina a indústria brasileira se tivesse acesso, no geral, um mercado que fosse do México para México utópico. Mas o mercado, entendeu? O mercado da dimensão da América do Sul seria muito mais razoável e não há, inclusive, problema do ponto de vista da outra coisa que me parece importante na integração, que é a integração, como chama, da infraestrutura, que a gente não tem. Ou seja, os Estados Unidos têm um mercado que é continental e eles conectaram isso quando se dá o grande boom americano, porque eles conectam as ferrovias e conectam o mercado nacional de dimensões gigantescas, que eles depois mantêm com né, eles destroem as ferrovias. Tem um livrinho aqui que conta sobre isso, como destrói a ferrovia e dão para ajudar a indústria automobilística, criam uma grande malha de rodovias, né, com Eisenhower, né? E, por sinal, a justificativa é puramente militarista, né? Diz, se os soviéticos forem invadir, a gente precisa mover tropas. Entendeu? Só mover tropas e escamar. Se eles já atacassem com uma bomba atômica, vai mover o quê, né? Mas era exatamente para vender carro e a coisa do turismo, o pessoal ir para o Grand Canyon e essas coisas e gastar dinheiro, mover os caras. E isso a gente não fez até hoje na América Latina. Não tem uma ferrovia decente que cruza do Atlântico ao Pacífico, gente. Entendeu? A malha rodoviária da América do Sul é inexistente praticamente. Se você quiser viajar da Argentina para o Brasil, que é uma das coisas mais viajadas do mundo, que eu fiz 3 vezes de carro,
é problemática para dizer o mínimo, entendeu? Então, imagine se você quisesse ir para o Equador, entendeu? Que você tem que passar sei lá, mesmo que você não fosse pela Amazônia para preservar, etc., você tem que cruzar por algum lugar pelo Peru, etc. Então, é complicado, entendeu? Porque a gente não fez essa integração também. Aí, do ponto de vista de... Certo, meu ponto para você seria bom, seria essencial. Está lá nos projetos iniciais da industrialização na CEPAL, pensar essa integração regional. Qual o problema? O problema é essencialmente político. A gente está na área periférica dos Estados Unidos, onde a preocupação com nossa industrialização é inexistente. Eles têm preocupação com a inserção das empresas deles aqui, ao contrário do crescimento das nossas empresas. Eles têm uma preocupação geopolítica, que vem desde Cuba com os soviéticos, mas que agora é essencialmente com os chineses e a penetração importante da China na América. Eu diria que no caso da Venezuela, onde eles estão sendo extremamente duros, e onde tanto o Trump como se viesse o Biden iam ser igualmente duros com a Venezuela, é a China, porque há um novo entendimento na elite americana que a China agora, que eles abriram e que eles ajudaram e que eles abriram o mercado para eles, é uma rivalidade importante. Então, essa situação geopolítica muda, inclusive, a forma como os Estados Unidos intervêm na América Latina e em particular na América do Sul, onde há bastante ingerência de interesses econômicos chineses. E aí a gente tem um problema mais específico político nosso, né? Ou seja, nesses vai e vens, o Brasil resolveu agora também ter vai e vens neoliberais, e não só neoliberais bem comportados como Fernando Henrique, mas também como agentes neoliberais mal comportados, fascistas, de direita, como o Bolsonaro, com ideias que são assustadoras. E isso complica, porque, por exemplo, tendo de volta o Alberto Fernandes na Argentina, se houvesse um governo brasileiro, eu não preciso dizer, assim, com tudo que as pessoas possam ter de críticas aos governos do PT, etc. Meu ponto é um governo que tivesse preocupação com a industrialização, entendeu? Fosse ele qual fosse. No Brasil, isso sempre ajuda. Por quê? Porque a gente ainda tem uma indústria automobilística que está entrelaçada, a gente tem um acordo aí, o Mercosul, que sobrou, é isso aí. É um pacto sobre essa integração. As exportações industriais argentinas e brasileiras, os principais mercados somos nós mesmos. Então, essa integração é importante. Aprofundar isso aí seria ótimo. Aprofundar isso aí, reduzindo a influência americana e utilizando a brecha que a China abre, essa disputa, para a gente criar mais espaço para nossas empresas e para nossa inovação e para expandir a capacidade nacional, não só de produzir, mas de gerar, né, e entrar em novos setores, acho que seria essencial. Agora, politicamente, no curto prazo é difícil de ver, né? Porque a gente está muito dividido, né? Tá a região. Então, e fica pouco claro o que vai acontecer pós-Bolsonaro, embora em muitos sentidos o governo Bolsonaro já tenha acabado, né? Mesmo antes de começar. E a crise agora, então, da pandemia impõe novas restrições e novas dificuldades à região. Então, isso aí complica ainda mais as coisas. Então, eu sou favorável, acho que a ideia, a bandeira deve ser mantida, acho que o Alberto Fernandes está fazendo isso, acho que é muito complicado, porque, do outro lado, assim, obviamente, eu acredito que a frase é apócrifa, mas dizem que o Nixon dizia o que o Brasil faça, fará, né, a América do Sul. Eu acabo concordando que o país central, né, aqui sempre brigo, né, porque todo mundo diz, quando eles falam, os acadêmicos falam do Mercosul, eles falam Mercosul. Eu digo, gente, mas tem tudo. Em português é Mercosul com L, né? Pelo menos vocês deviam escrever os dois, Mercosul, Mercosul. Aí diz, não, mas a maioria dos países são em castelhano, né? Em espanhol. Isso mas a maioria da gente é em português. O Brasil é muito maior do que os outros três juntos. Então, o problema é que sem o Brasil empurrando nessa direção, fica complicado. O México, interessantemente, tem uma coisa dessas que são esquisitas. Tem um governo de esquerda que é muito amigo e aliado do Alberto Fernandes, mas ao mesmo tempo faz políticas que não parecem ser de esquerda, que não movem o México na direção de renegociar o NAFTA, etc., mas ficou amarrado a uma situação que é muito periférica com relação aos Estados Unidos, né? O Andrés Manuel López Obrador. Então, do ponto de vista dos três grandes países da região, Colômbia é sempre muito americanizada, porque tem o narco e o coisa, está muito complicado, a Venezuela é um desastre. Então, o que sobra é Argentina, Brasil e México, né, mesmo?
e o México aparentemente não. Então, o essencial é Brasil e Argentina nisso. Então, depende do Brasil. Nesse momento, é claro que daqui a 4 anos pode estar tudo virado, né? O Brasil pode ter um presidente mais industrializante, etc. E se a situação argentina for muito complicada, seria possível a volta de um governo neoliberal. Tomara que não aconteça, né? Tomara. Ô Matias, eu queria muito te agradecer por essa entrevista, né? Acho que já ficou quase 1 hora de entrevista, está bastante conteúdo, assim. Quem viu até aqui vai realmente ter uma outra visão sobre o processo argentino. Espero que você volte aqui algumas outras vezes no futuro para a gente conversar um pouco mais. Eu queria, além de te agradecer, te deixar aberto para você fazer uma consideração final a respeito dos temas que a gente abordou aqui. E já também quero falar com você que nos assiste para, por favor, dar uma atenção lá no blog do Paulo Gala, porque estão abertas as inscrições para o curso que o Matias Berlengo está dando com o Paulo a respeito de economia argentina. Então, se você tem interesse em conhecer um pouco mais sobre a economia latino-americana, os dramas que a gente vive, fazer um estudo comparado entre o caso brasileiro e o caso argentino, ou seja, qualquer entrada que você queira em que seja útil a esse conhecimento, vai lá no blog do paulogala.com.br e vê o que o curso do Matias com o Gala está oferecendo, que eu acho que vai valer a pena. Matias, com você aí uma consideração final, por favor. Então, se eu tivesse que dizer algo no final, acho que pelo menos, assim, para não terminar num pessimismo total, acho que a Argentina está numa situação muito complicada, porque, como eu disse, antes houve uma duplicação da dívida externa, essa duplicação da dívida externa é impagável, a tal ponto que o FMI mesmo disse, olha, não dá para pagar. A proposta argentina tinha sido que a gente ia pagar 40%, com juros menores, dando mais prazos e lá para frente. Os acreedores internacionais, que é um bando de grupo, basicamente aqui nos Estados Unidos, o fundamental é BlackRock, do Larry Fink, que é possível que se o Biden ganhe, está todo mundo dizendo que seria o secretário de Tesouro do Biden, eles queriam 60%, a Argentina já ofereceu 53%, quer dizer, a gente caminhou para basicamente dar o que eles queriam. Acho que existe uma boa possibilidade que a negociação termine favoravelmente. Isso quer dizer que a Argentina se livra, pelo menos a curto prazo, da necessidade de fazer pagamentos em dólares muito terríveis. Isso abre uma capacidade de respirar na restrição externa, que é equivalente ao que o Brasil tem tido, porque durante os 2 governos, Lula, Dilma, etc., mas acumulou reservas. Essas reservas têm dado uma capacidade de respirar, que, de volta, não quer dizer que está tudo resolvido, né? Mas é precondição para poder fazer outras coisas. Então, isso aí estaria. O que acho que a gente precisa, então, primeiro resolver o problema da pandemia. Então, a gente não vai precisar de grandes gastos fiscais para poder tirar a economia do buraco. Mas eu vejo eu vejo outra vez um governo, e acho com mais chance de diálogo do que teve da outra vez, porque o Alberto Fernandes tem mais trânsito, de criar consensos na Argentina, o que eu falei são essas grandes mudanças. Eu espero que depois de 50 anos de indas e vindas, a gente seja capaz de criar consensos um pouco mais duradouros e consensos que nos permitam voltar na senda do que é a única coisa que o desenvolvimento permite. O desenvolvimento não que seja uma pequena elite cheia de dinheiro que pode ir passar as férias em Miami enquanto o povão morre de fome. Eu digo desenvolvimento, uma situação na qual a gente pague salários decentes para a vasta maioria da população. E isso requer um processo de industrialização. E acho que existe, pelo menos, um maior consenso e um maior entendimento dessas coisas na Argentina. Eu espero, aí digo, de volta, para ser mais otimista, eu acho que a crise do Bolsonaro pode, de volta, jogar o Brasil no entendimento, ou seja, tem gente arrependida por aí, ou seja, que seja algo equivalente ao que o Macri fez na Argentina, e que permita aí, em não muitos anos, a gente ter de volta essa coisa regional, de que é possível voltar, como foi em algum momento, pensar num processo de industrialização que seja, se não pelo menos integrado, pelo menos que vá na mesma direção. Perfeito. Matias Berlengo, muito obrigado. Para você que nos assiste aí, se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo, dá aquele joinha, etc, etc. E não se esqueça, procure saber sobre o curso que o Matias está dando junto com o Paulo Gala lá na plataforma dele, né? É isso, gente. Muito obrigado e até uma próxima.